Fala pessoal, beleza? É Bruno aqui, tá? Eu quero falar um pouco com vocês sobre quais são as minhas expectativas na Irlanda. A primeira grande expectativa é lá em Galway é tentar juntar dinheiro, tentar juntar o máximo de dinheiro que eu conseguir. Por quê? Porque praticamente todo projeto que eu tenha, todas as coisas que eu queira tentar depois, caso eu saia da Irlanda, precisa de dinheiro. Então, tipo, se depois desses 2 anos de intercâmbio eu quiser, sei lá, me mudar para o Paraguai, comprar um terreno lá, morar lá, abrir empresa lá, aí eu vou precisar de muito dinheiro. Vou precisar, sei lá, mais de 500, 600 mil reais. O que eu não vou ter, com certeza, depois desses 2 anos. Mas, ah, se eu quiser fazer um mestrado, por exemplo, na Nova Zelândia, eu já sei que custa mais ou menos 200 mil reais. Eu acho caro, não tá entre as minhas metas de coisas a se fazerem, mas precisaria desses 250 mil. Se eu tiver que voltar para o Brasil e ingressar na PM, hoje eu acho que é o caminho mais provável, eu ia querer fazer o quê? Comprar uma moto e talvez um apartamento para mim. A moto com certeza, o apartamento talvez, tá? Porque eu, no mínimo, me mudar ia ter que fazer contas. Daí, mas precisa de dinheiro. Um apartamento aqui que eu curto, no estilo que eu gosto, o básico tá em torno de 200 mil, você consegue um. 180 mil, você consegue um. Você consegue um lá no Umbará. Deu vir o vizinho da minha namorada, então eu comprar um lá. Daí aqui no Santa Cândida é um pouquinho mais caro, custa em torno de 220, 240 mil. E tem um apartamento que eu vi que é muito da hora, lá no Atuba, que aqui não é de Curitiba, não tá manjando nada, né, das localidades. Mas para quem é de Curitiba deve estar manjando as localidades. Um no Atuba que é em torno de 400 mil. Tá, esse provavelmente eu não conseguiria comprar. E os mais baratos, de 220, 180, eu conseguiria talvez pagar metade e financiar o resto. Tipo, eu não sei quanto dinheiro eu vou conseguir lá em Galway. Mas a ideia é. E o terceiro passo, supondo que eu tenha que ir pra sair o passaporte, que eu acho que não sei se eu comentei já, mas a minha sentença deu positiva, então, porém ainda tem toda a parte burocrática de Itália e tal, então eu acho que ainda vai uns 2 anos e meio, 3. Eu espero que não passe de 4. Então, mas se por algum milagre, pelo menos a transcrição da minha certidão de nascimento tiver saída, aí eu vou para Itália, finalizo a documentação lá. Daí eu já consigo chamar minha namorada para vir comigo. E aí eu volto para Irlanda ou vou para Suíça. Mas enfim, também eu preciso de dinheiro, porque eu teria que me mover para um novo país. Eu precisaria fazer toda a parte burocrática lá. Enfim, pegar a ideia, né? E aí voltar de volta para Irlanda ou para Suíça e tal. Isso se eu não ficar 2 anos na Itália para poder passar para o meu filho, que ainda não existe, a cidadania italiana. Então tá. Então, a primeira expectativa é conseguir juntar dinheiro ou pelo menos recuperar o dinheiro que eu gastei, tá? Em segundo lugar, que ele está em segundo lugar não porque não é tão bom, mas sim porque eu considero um projeto um pouco mais difícil de conquistar, que é conseguir um job offer. Se eu conseguir um job offer, seja na General Employment, seja na Critical Skills, cara, tô muito feito. Mudei pelo barulho. Eu tô muito feito. Porque daí. Porque daí eu posso ficar lá na Irlanda esses 2 anos
E depois desses 2 anos eu volto pro. Não, depois posso ficar lá o tempo necessário até a cidadania sair, sem grande pressa. Daí só sai em 3 anos, ok. Sai em 4 anos, ok. Depois eu continuo lá com a cidadania e já estabeleço minha vida. Se for um job offer, ótimo. Não é nem bom, é ótimo já. Se for um critical skills, como eu sou formado em engenharia civil, perfeito. Então, se eu conseguisse um job offer, principalmente na critical skill, pô, eu zerei a minha vida na parte de carreira. Então, cheguei ali no meu auge, tipo, ok, estou super feliz e bem sucedido, não almejo seguir mais pra cima. Talvez eu empreenda, talvez eu foque mais no YouTube, mas eu estaria satisfeito já na minha parte de carreira de vida. Se eu conseguisse um job offer nas critical skills. Mas beleza. Eu vou estar na Irlanda de qualquer forma e eu vou estar estudando inglês. E eu vou estar em Galway, vou estar na cultura deles. Então eu espero, tipo, nem era um dos meus requisitos, mas já que eu vou estar lá, então eu vou aproveitar para tentar chegar na fluência do inglês. Porque se eu virar fluente e tiver que voltar para o Brasil e tiver que arranjar um emprego aqui, eu consigo talvez mandar currículo em algumas escolas de inglês aqui do Brasil. Tipo uma cultura inglesa, tipo uma Phil Youngs ou algo do tipo. E por último, mas não menos importante, eu quero aproveitar um pouco a cultura, né, irlandesa, os locais, as comidas, enfim, as coisas de lá. As praias, eu sei que lá em Galway tem praias, e aqui eu não tô dizendo que as praias de Galway são melhores do Brasil, não são, lá são praias frias, mas tem praias, eu quero ver como é que são. O turismo, tem as coisas simples, tipo, pra eles, que é tipo, ir no McDonald's. Pra mim, como eu não sou de lá, sou um estrangeiro, eu vou lá pela primeira vez, vai ser algo interessante, que é algo a ser aproveitado, né? As partes turísticas e o simples fato de falar com a galera, que eles vão estar falando em inglês, só que com um sotaque da Irlanda, ou inglês irlandês, vai ser algo novo também, para aprender e tal. E eu vejo que no Brasil não tem muita. Eu vejo que não tem muito curso, não tem muita gente falando do inglês irlandês. Geralmente a galera tem muito inglês britânico e inglês americano, mas eu não vejo inglês irlandês sendo comentado aqui no Brasil. Então é um outro ponto a ser feito. E essas são as minhas expectativas com a Irlanda. Talvez esse seja o último vídeo que eu faça antes de estar lá. E é isso, galera. Se puderem dar um like, comentar, dizer se fossem vocês, o que vocês procurariam na Irlanda. Vocês procurariam dinheiro, trabalho, viver a vida, a experiência, a comida, enfim. O que vocês procurariam na Irlanda? A Irlanda é um país. Cara, a Irlanda é um país muito verde, muito. E como é a Europa é um lugar muito de caminhar, né? É muito caminhar, então eu imagino também caminhar bastante, fazer muitas coisas de a pé, porque eu vou estar em Galway. Galway é uma cidade mais de interior. Eu que sou de Curitiba, que é uma cidade grande, que tudo tem que pegar carro, ou moto, ou ônibus. Lá eu espero fazer tudo de bike. Então eu espero que a bike seja o meu meio de transporte principal. Então eu pretendo chegar lá, comprar uma bike e fazer todos esses rolês. Então acho que tudo isso faz parte da experiência do intercâmbio. De você, como eu falei, viver a cidade, que é conversar com a galera, conhecer os lugares, conhecer os mercados, conhecer as padarias, barbearias, conhecer as academias. A outra coisa que eu quero fazer é voltar para academia. Daí eu vou aproveitar para voltar quando eu estiver lá mesmo. E é isso, galera.
essas são as minhas expectativas com a Irlanda. E comentem aí o que vocês acham, o que vocês fariam, tá bom? Valeu, falou, até mais.